Salve, salve pessoal. Então, o vídeo de hoje, no vídeo de hoje a gente vai falar acerca dos principais princípios do processo penal. Já fiz alguns vídeos, está lá no canal, está aqui no canal, melhor dizendo, sobre direito material, direito penal material. E hoje nós vamos falar sobre direito penal na parte processual, que no caso fala-se processo penal. Hoje a gente vai falar sobre um dos principais princípios, alguns dos principais princípios do processo penal. E de início, o primeiro deles é o princípio do juiz natural. Dentro desse princípio existem dois aspectos importantes, que são o tribunal de exceção, que ele, no caso, ele pode-se dizer que ele proíbe o juízo, ou no caso ele assegura que o magistrado, que apenas o magistrado constitucionalmente competente possa analisar o processo. E dentro do tribunal de exceção, ou proíbe o juízo, como alguns falam, nós temos o princípio, logo após esse princípio do juiz natural, nós temos, o princípio do indúbio pro réu. Serei bem breve esse vídeo. O indúbio pro réu nada mais é do que, havendo duas interpretações no processo, deve prevalecer aquela que seja favorável ao réu. Ou seja, na dúvida, absolve o réu, onde muitas pessoas às vezes não compreendem, não entendem por que uma pessoa que comete um crimes, e logo de imediato, ao ser apresentado à autoridade policial, delegacia, no caso, delegado de polícia, essa pessoa é posta em liberdade, né? Tem ali a sua soltura concedida. É porque existe esse princípio, né, que é a favor, ele em latim, se eu não me engano, é favor rei, ou seja, indúbio pro réu, que na dúvida, não havendo, melhor dizendo, provas suficientes, como prevê o artigo 386, inciso 6 do Código de Processo Penal, o réu ele deverá ser absolvido. E claro que dentro desse princípio do indúbio pro réu é também feita uma análise da revisão criminal. Se existe mesmo, no caso a revisão criminal existe apenas a favor do réu. Ou seja, que o direito penal ele faz toda essa análise, de questão social, moral, e enfim. E também, nesse caso, dentro do princípio indúbio pro réu, é proibida a reformar império. É um termo que está lá no artigo 617 do Código de Processo Penal, que diz assim, para não ficar apenas nas minhas palavras. Olha o que o legislador diz acerca do artigo 617 do Código de Processo Penal. Não sei de cor, mas o artigo 617 diz assim: o tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383, 386 e 87, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença, ou seja, a pena ela não pode agravar em face do réu, conforme decisões lá do artigo 383, que vai nos dizer o seguinte, que o juiz
sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que em consequência tenha de aplicar a pena mais grave. Ou seja, o juiz ele não pode aplicar, ele não pode tomar uma decisão sem primeiro procurar ter um conhecimento, buscar, no caso, provas daquele fato. E dentro também desse princípio do indúbio pro réu, existem recursos exclusivos para o réu. E aí tem o protesto, no caso, tratando-se do júri. Tribunal do júri é quando a pessoa comete crimes, principalmente crimes contra a vida. Claro que já houve uma modificação, mais para frente a gente vai falar isso. E a pessoa vai ser julgada, vai ter aquelas testemunhas, os jurados, ao tribunal do júri. E tem outros recursos, como o embargo infringente de nulidade, entre outros que nós iremos falar em outro momento. E também, não menos importante, nós temos o princípio da verdade real, que nada mais é que o princípio da verdade real, ele estabelece, ou seja, nada mais é do que o estabelecimento, de uma postura mais ativa, mais sucinta do juiz ou magistrado, exigindo-se uma busca pela verdade dos fatos e não apenas aquilo constante no processo. Por isso que tem toda a investigação, tem toda a análise, por isso que isso se estendendo para outros ramos do direito processo, civil, processual civil, ou seja, qualquer outra área do direito. Por isso que o processo em si é demorado, porque é necessário ter toda essa análise, ter todo esse obter provas para poder fazer a aplicação do direito. E no caso, o exemplo, nós temos um exemplo de aplicação, é o que dispõe lá o artigo 156 do Código de Processo Penal, que diz que o juiz poderá de ofício determinar no curso da instrução ou até mesmo antes de proferir a sentença a realização de diligência. Que diligências é essa? Para poder sanar algumas dúvidas sobre o ponto relevante. No caso do processo penal, são as diligências feitas pela Polícia Civil. A Polícia Civil é uma polícia judiciária. Já falei isso em outro vídeo, mas volto a falar. Ocorreu um crime. Aí as pessoas, na maioria das vezes, a polícia militar é acionada para poder ali zelar pelo local. E aí a polícia militar faz dá ciência à polícia civil do crime que aconteceu. Aí começa todo o trabalho da perícia. É feita a perícia. Após ter essa perícia, começa todo o trabalho de investigação. Claro que há casos e casos. No direito da regra tem as suas exceções. Quando, por exemplo, uma pessoa foi presa em flagrante, ou seja, a pessoa acabou de cometer o crime, e ali de imediato a polícia militar ou a polícia civil efetua a prisão, e aí começa toda a questão de investigação. Hoje é muito comum a questão do tráfico, ter diligências, questão para poder fazer a apreensão de armas. E quando até mesmo em crimes aí a gente vê a Polícia Federal cumprindo diligência, porque foi expedido mandado pelo juiz para poder fazer aquela diligência, faz uma apreensão de documentos, de computadores, para obter mais provas possíveis para poder a partir daí, proferir a sentença. E aí, dentro dessas de exemplo de aplicações, nós temos a famosa delações premiadas, e também nós temos algumas outras declarações, temos algumas outras,
temos a delações premiada, no caso que estabelece que nenhuma sentença condenatória será proferida ou poderá ser proferida apenas com fundamentos na declaração do agente colaborador. E aí, indo adiante, temos o princípio da presunção de inocência. Que princípio é esse, Mateus? Até que não aconteça, né, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, isso está lá previsto no artigo 5º, inciso, se eu não me engano, 52, 57 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, que ninguém será culpado ou ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Por isso que na maioria das vezes nós escutamos os repórteres falarem: ah, porque eu suspeito. Exatamente porque até que não ocorra o trânsito em julgado, da sentença penal condenatória, a pessoa, né, o réu, ele é presumido inocente. E aí temos também a questão do princípio da identidade física do juiz, ou seja, exige-se, que a sentença seja proferida pelo magistrado que presidiu a instrução probatória, ou seja, desde lá do início. Às vezes acontece de um juiz estar tirando férias de outro em determinada comarca, no fórum, e aí ele vai, ele que presidiu a instrução probatória desde lá do início. Nesse caso, o magistrado, a maioria das vezes, tem que ser chamado para poder ele proferir, né, a sentença. Claro que existem também situações em que o princípio é excepcionado, como no caso de férias, aposentadoria ou promoção do juiz que instruiu o processo. Aí tem toda a análise que mais para frente podemos abordar. E aí temos também, por último, o princípio da não autoincriminação, ou seja, o réu ele tem o direito a não se incriminar. Existe uma frase que a gente costuma dizer que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ou seja, o réu ele tem todo o direito de manter-se calado, ou seja, ele não é obrigado a fazer qualquer declaração contra si mesmo, seja oral, seja documental, e nem mesmo, né, de se submeter-se a exame ou perícia que possa produzir prova contrária à sua defesa. Claro, sem que isso importe em confissão dos fatos. Então esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha de alguma forma colaborado com o conhecimento. Eu tenho um canal lá no YouTube. Costumo colocar vídeos toda semana sobre o direito penal, processual penal, administrativo, humano, direitos humanos, consumidor e entre outros ramos do direito. Tem uma página também no Facebook e no Instagram também, ok? Então espero que tenha gostado do vídeo. Não sei tudo, volto a dizer, mas o pouco que eu sei eu gostaria de estar compartilhando com vocês, ok, pessoal?